Olá, muito boa noite a todos. Hoje nós temos boas notícias para você que é microempresário, micro e pequeno empresário de Campinas, da região, de um modo geral, mas aqui de Campinas e região mais ainda. Vamos falar com o diretor, o superintendente do SEBRAE no estado de São Paulo, que vai nos trazer detalhes sobre a sobrevivência das micros e pequenas empresas na nossa região e as novas oportunidades no campo do petróleo e do gás. Conosco, Bruno Caetano, superintendente do SEBRAE São Paulo. Boa noite, Bruno. Tudo bem? Boa noite, Zé. Uma satisfação estar aqui com você novamente. Boa noite, Zé. Satisfação voltar aqui a Campinas para esse ainda tão gostoso de a gente conversar com a entrevista coletiva. Obrigada. Quando as notícias são boas, melhor ainda, né, Zezé? Boa noite, Zezé. Eu falar boa noite, Zé. Só está trazendo boas notícias, né? Bom, uma delas é em relação à sobrevivência das pequenas e microempresas aqui na região de Campinas, que aumentou. É isso? É isso mesmo, Zé. A gente faz um trabalho junto ao SEBRAE nacional, o SEBRAE estadual e agora o SEBRAE aqui de Campinas, para a gente saber as taxas de mortalidade e sobrevivência das empresas. Para quê? Para a gente calibrar melhor a ação. Se a gente sabe onde é que estão os problemas, expõe esses problemas para o empresário, a gente consegue melhorar as taxas de sobrevivência. Você não consegue atacar um problema se você não conhece esse problema. Claro. Então a gente fez um convênio com a Receita Federal, tivemos acesso à base de dados do conjunto das empresas registradas no Brasil a partir de 2005. Então a gente tem o monitoramento, não individual, porque não se trata aí de quebrar sigilo, de saber o faturamento de ninguém, mas só de saber se ela permanece ativa ou não, faturando sim ou não, de todas as empresas do Brasil. E agora a gente está levando esse levantamento para todas as regiões do estado. Então a gente sabe qual é a média brasileira, sabemos a média do estado de São Paulo e agora a média de sobrevivência da região de Campinas. E vou dizer para vocês agora os números. Esse trabalho? Existia, mas eram pesquisas sazonais, onde a gente fazia, como toda pesquisa, uma amostra e com margem de erro. Tá. Agora é um censo, a gente pega o conjunto das empresas instaladas no Brasil a partir de 2005. Então, não tem margem de erro. Isso que você vai passar para a gente é super confiável. Olha, sim, Zezé, é super confiável, porque a gente tem acesso ao conjunto da base de dados da Receita Federal. Então, quais são esses dados que a gente apresenta hoje? De cada 100 empresas abertas no Brasil, 73 permanecem abertas após 2 anos. Ou seja, 27 acabam quebrando antes de completar 2 anos de vida. Essa é a taxa de mortalidade das empresas, a média do Brasil. Tá, nos primeiros 2 anos. Nos primeiros 2 anos. No estado de São Paulo, quais são os números? Gerais para o estado. De cada 100 empresas abertas no estado de São Paulo, 77 permanecem abertas após 2 anos. Ou seja, 23 fecham antes de completar 2 anos de vida. Essa é a taxa de mortalidade da média do estado de São Paulo. Região de Campinas, 22 municípios aqui da região. De cada 100 empresas abertas em Campinas, 78 permanecem abertas, ou seja, 22 fecham antes de completar 2 anos de vida. Então, para comparar mais fácil para o nosso telespectador que está nos assistindo, média taxa de mortalidade, Brasil 27%, Estado de São Paulo 23%, Campinas 22%. Então a taxa de mortalidade aqui é menor do que no Estado de São Paulo e muito menor do que a média brasileira, o que é um bom dado para o pessoal que está nos assistindo. Agora, esses dados já foram maiores? Eu estou perguntando isso pelo seguinte, porque nós estamos saindo, se é que já vamos conseguir sair, de uma recessão mundial, né? Está começando o Brasil novamente a andar para frente agora, muito lentamente. Nós já estivemos com taxas maiores do que isso, bem maiores, só tem esses números ou não? Já. Nessa série histórica, Zé, nessa pesquisa, nesse censo que a gente fez, de um ano para o outro, ou seja, daquelas empresas que foram abertas em 2005, comparando com aquelas que foram abertas em 2006, já houve um incremento da ordem de 7%. Né? A taxa de sobrevivência aumentou. Para trás, a gente não tem acesso à base de dados antiga, mas a nossa expectativa é que vem melhorando ao longo do tempo e dá para melhorar ainda mais. A gente compara esses números brasileiros com a média de outros países, os números aqui ainda são piores, proporcionalmente, às taxas de sobrevivência das empresas de pequeno porte americanas, alemãs, italianas, argentinas, chilenas. Dá para melhorar muito mais ainda no Brasil. Como é que a gente faz isso? Com planejamento. Esses números não podem servir de conforto para o empresário que está nos assistindo. Ele tem que continuar trabalhando, investindo em planejamento, melhorando a sua capacidade de gestão. Gestão é muito importante hoje. Inovação é outra palavra importantíssima para quem vive o mundo empresarial.
especialmente o pequeno empresário. O pequeno empresário acha que inovação não é para ele. Isso é lá para empresa de grande porte, para empresa de tecnologia americana. Não é. Inovação deve ser praticada no dia a dia por qualquer empresário. Um pequeno empresário, o que significa inovação para ele? No que ele pode inovar? É no gerenciamento? Ele pode inovar, Zé, em 3 coisas. Ele deve buscar as 3. Ele pode melhorar a forma como ele produz aquele produto ou serviço. Sempre dá para economizar no processo produtivo. Produzir com mais respeito ao meio ambiente, isso agrega valor à marca, né? Evitar o desperdício de matéria-prima, diminuindo as suas despesas, vai aumentar a sua receita no final do mês. Dá para melhorar o produto. Sempre é possível melhorar aquilo que você produz ou o serviço que você presta. Está sempre de olho nas necessidades do consumidor, que mudam muito rápido. Está de olho no concorrente. E a terceira parte da inovação é buscar novos mercados. Sempre dá para buscar um mercado novo, vender para alguém que você nunca tinha imaginado vender, passar a pertencer a uma cadeia maior de fornecimento, por exemplo, passar a vender para uma média empresa, passar a vender para governo. Antigamente, o empresário tinha preconceito de vender para governo, prefeitura, governo do estado, governo federal, porque ele tinha muito calote. Isso que eu ia falar Vendia para e você. recebia. O senhor falou tinha calote? Com a lei de responsabilidade Estou dizendo fiscal, tinha porque aqui em Campinas nós chegamos a ficar aqui na gestão passada aí com 6, 7 meses pois é, de atraso. Pois é. Quebra qualquer um. Isso quebra qualquer um e fornecer para o governo tem sempre um cuidado. Agora, a garantia de um contrato público hoje é diferente dos tempos atrás. Hoje um prefeito que acaba não cumprindo a lei de responsabilidade fiscal acaba tendo muito problema, né? Tem melhorado isso no Brasil e fornecer hoje para governo, de fato é um bom mercado, é um bom negócio. Agora, o poder público precisa colaborar, né? Fazer uma pergunta nesse Prefeituras sentido aqui. estão muito atrasadas em comparação aos governos estaduais e o governo federal na melhoria do ambiente para se empreender. Aqui mesmo na região de Campinas, dos 22 municípios abrangidos pelo nosso escritório, só 10 regulamentaram a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. E só a cidade de Amparo, tirou do papel a lei até agora. Isso Você causa vai ter prejuízo. que explicar, Bruno, para a gente o que é exatamente essa lei da pequena Antes de você empresa. explicar, só me diga uma coisa. Seria até meio confidencial, pergunta que teria que fazer fora do ar, viu, Zezé? Nossa. É senso comum para nós aqui, jornalistas, de que as empresas já cobram um plus quando vai vender para o setor público, por conta desses atrasos, né? Porque dizem que 3 meses é o normal, mínimo. O Sebrae orienta alguém nesse sentido? Olha, quando você for negociar com o serviço público, põe um pouquinho a mais no preço, porque lá atrasa mesmo e todo mundo põe e tal. Tem alguma orientação específica para negociar com o setor O público? Sebrae tem uma orientação sobre como vender para governos. Como é que você, empresário, deve se preparar para acessar esse mercado que é o mercado das compras públicas. Tem diferenças em relação ao mercado privado. Por exemplo, o governo costuma pagar, pela regra da lei de licitações e pela lei da execução dos orçamentos públicos, que envolve empenho, liquidação e pagamento, o dinheiro vai pingar na conta do fornecedor 60 dias depois que ele presta o serviço. Tá. É diferente já da regra comum de mercado. O empresário precisa preparar o seu fluxo de caixa para vender para o governo, porque ele sabe que ele só vai receber Daí 60 dias, 60 dias depois. No mínimo. Se ele não presta o serviço de maneira adequada, e adequada é o que está escrito no contrato, o governo, na hora de fazer a liquidação, ele não atesta aquele serviço. Portanto, vai atrasar ainda mais o pagamento. Tá. Então, portanto, o que o Sebrae orienta? O governo é um bom mercado, agora você precisa estar preparado. Tanto no que diz respeito ao seu fluxo de caixa, como a qualidade do serviço que você vai entregar. Porque o governo correto, o prefeito correto, o secretário correto, só vai fazer o pagamento depois que ele atesta devidamente aquele serviço que você prestou. Agora, o mercado de contas públicas, Zé, cresce muito. E a pequena empresa tem que ocupar esse espaço. Veja, as pequenas empresas hoje no Brasil, de cada 100 empresas, 98 são micro e pequenas. Tá. 2/3 dos empregos que são gerados no Brasil e das ocupações estão nela. E só 20% do PIB. Alguma coisa está esquisita. Quando a gente olha para a Argentina, para o Chile, para a Itália, para a Alemanha, naqueles países, as pequenas empresas ocupam mais de 40% do PIB daqueles países. Que mostra que no Brasil dá para crescer. E como é que a gente vai crescer? Na medida em que as pequenas empresas passem a vender mais para médias e para grandes e para governos, onde estão as grandes riquezas do Brasil. Por exemplo,
fornecer para a Petrobras e assim por diante. Olha, aliás, sobre fornecer para a Petrobras é um assunto que nós vamos deixar para o bloco seguinte, porque, como já falamos na abertura, petróleo, gás, o Brasil se movimenta para um grande mercado. As pequenas e médias empresas e micros também. Vamos saber mais detalhes sobre o que o Sebrae está fazendo para essas empresas que podem lhe interessar esse assunto, né? É um campo muito fértil. Voltamos já com a segunda parte do Entrevista Coletiva. Até já.